Lucas 22, do 49 ao 51. Eu pesquisei, botei no papel, falei, Senhor, que mistério é esse? Falei, Senhor, que mistério é esse de surpresa, surpresa, Jesus? Sempre em cima da hora o Senhor me dá a palavra. Eu falei, Jesus, eu queria ter a palavra uma semana antes, mas é sempre em cima da hora. E o Senhor me deu lá em Marcos que fala, né? Que quando você abrir a boca, é o meu Espírito que vai falar. Aleluia. E eu recebi isso. Então, assim, eu espero ser um canal de bênção para a vida de cada um que Glória. por essas portas hoje. Lucas 22, do 49 ao 51. Amém, igreja? Amém. Diz assim: ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor, atacaremos com espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, diga comigo, basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Agora, rapidinho, abra sua Bíblia lá em João. Só passar um pouquinho. João 13, apenas o verso 15. Se a gente puder botar aí. João 13, 15. Amém, igreja? Lá, vamos todos ler? Eu dei o exemplo para que, como eu fiz também. Mais uma vez, igreja. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz também, o faço. Podem se assentar, mas assente glorificando e aplaudindo o nome do Senhor. Aplauda ele, igreja. E meditando nessa passagem, nós vemos 3 personagens. Pedro, que embora em Lucas não está falando que foi Pedro, né? Mas lá em João 18, a gente tem a clareza de que foi o Pedro, o discípulo, quem cortou a orelha de Malco. Nós vemos 3 personagens: Pedro, Malco e Jesus. E o Senhor estava falando muito comigo sobre quem eles eram. Nós vemos que Pedro era um discípulo do Senhor. E ele dava sempre, quando a gente fala de Pedro, a gente vê que ele sempre dava vazão, né, ao sentimento, às emoções dele meio explosiva. Mas Pedro era um discípulo. E Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Malco estava errado de estar ali? Não, ele estava fazendo o que ele devia ser feito. Ele recebeu ordem para chegar lá e prender o Senhor. E alguns estudiosos falam, né, que quando Pedro ele corta a orelha de Malco, ele acaba cortando o sonho, porque Malco tinha o sonho de virar o sumo sacerdote, e quando Pedro vai lá e decapita a orelha dele, né, ele acaba com o sonho dele, porque para isso acontecer ele precisaria ser perfeito. E algo me chamou a atenção quando o Senhor falou comigo em 1 de Pedro. Pedro, ele era um discípulo. Pedro estava andando sempre com Jesus. E ele foi lá e acabou com o sonho de alguém que provavelmente nem conhecia. E muitas das vezes somos eu e você, dentro da igreja. Somos discípulos, estamos aqui, fazemos nossa parte. E quando entra alguém ali por aquelas portas, a pessoa não tem entendimento, às vezes não conhece mais a fundo o Senhor, só ouviu falar. E a gente acaba acabando com o sonho daquela pessoa. Às vezes por uma palavra maldita, às vezes por uma atitude errônea, sabe? Às vezes é um olhar, um julgamento, e a gente acaba com o sonho de alguém que entrou por essas portas somente para fazer o que ele desejou fazer. E naquele momento, Pedro, ele deu vazão à sua ira. E será o que nós temos feito? Será que nós temos dado vazão à nossa ira? Porque nós temos emoções, sentimentos, às vezes muito explosivos. Mas será o que nós temos feito com isso? Será que nós temos controlado isso? Ou será que nós temos matado o sonho de outra pessoa? Pedro,
ele estava ali. Conjecturo eu, quando os soldados vieram, eu já me imaginei no lugar de Pedro. E eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já se imaginaram. Imagina você estar lá com Jesus no monte e chegam as pessoas que vão levar ele para ser crucificado. Qual seria a sua atitude? Às vezes a gente até julga Pedro. Porque Pedro tomou uma atitude errada, mas e você? Será que se você estivesse do lado do seu amigo, sabendo que iam prender, maltratar ele, você ia ficar só olhando para o seu amigo? Ou você ia querer tomar uma atitude? E naquele momento, Pedro tomou uma atitude, mas foi uma atitude errada. E às vezes a gente dentro da igreja está tomando uma atitude errada com outras pessoas. Contrapartida, me vem Jesus, que quando a gente vai ler mais a fundo, ele tinha acabado de ser traído por Judas. Ele acabou de ser traído por Judas. Os soldados estavam vindo para prender ele. E mesmo assim, ele virou para Pedro e falou: ei, basta. Nós temos que ser como Jesus. Como lemos lá em João, Jesus, ele foi o nosso maior exemplo. E o Senhor, ele quer isso de nós. O Senhor, ele não nos trouxe aqui para ferir pessoas. O Senhor, ele nos trouxe aqui para curar pessoas. Para curar vidas. Se você está hoje de pé, se você teve a oportunidade de vir até a casa do Senhor, o Senhor, ele não te trouxe aqui para você ferir pessoas, para você achar que alguém vai ferir alguém que você ama e você nem pensar duas vezes e simplesmente falar, e simplesmente querer bater, e simplesmente querer discutir. Não, o Senhor, ele te trouxe para curar pessoas. O Senhor, ele nessa noite, ele fala comigo e contigo: ei, filho, acalma o seu coração. Ei, filho, acalma o seu coração. Eu não te trouxe para ferir. Sacode o Pedro do seu lado e fala assim: ei, Pedro. Ih, tá muito fraquinho. Vamos lá, gente. Ei, Pedro. Eu não te trouxe para ferir. É para curar. É para curar. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Às vezes entra pessoas por essas portas. Às vezes também a gente está na rua. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe. Às vezes a gente está numa fila de um banco, a gente tem um atendimento e a gente quer resolver um problema. E a gente chega lá com aquele problema para ser resolvido, que aos nossos olhos é tão simples. E quando chega lá, a gente recebe da recepcionista: não, mas isso aqui eu não posso fazer por você. E quantos de nós aqui não, mas eu tenho que fazer. Queremos discutir, brigar. E às vezes falamos coisas que até machucam aquelas pessoas. E o Senhor, ele me trouxe a memória, porque Malco, ele estava lá fazendo o seu dever. E muitas das vezes essas pessoas estão lá fazendo o seu dever. Às vezes não é para você resolver daquele jeito. Mas aí você recebe uma palavra: não é assim. Aí você quer quebrar o barraco, rodar a baiana. E o Senhor está falando: calma, traz a memória aí o que você fez essa semana. Calma o seu coração, traz a memória o que passou contigo essa semana. Talvez você cortou o sonho de alguém, e talvez cortaram o seu sonho. Eu falei que temos 3 personagens: Pedro, Malco e Jesus. E a pergunta que eu te faço: qual dos 3 personagens é você hoje? Você se encontra no lugar de Pedro, que era discípulo, que estava sempre andando com Jesus, mas pelo seu temperamento explosivo acabou cortando o sonho de alguém? Você se encontra no lugar de Malco, que só estava ali para fazer o seu dever e acabou tendo seu sonho cancelado? Ou você está no lugar de Jesus, que mesmo independente da tribulação, da provação, do que tem passado, da tempestade, você está ali para curar, para limpar as feridas de alguém? Qual é a sua posição nessa noite? Qual lugar que você está nessa noite? Será que nós temos feito o que o Senhor deseja de nós? Será que nós temos nos colocado no lugar que o Senhor, ele quer que nós estejamos? O Senhor, ele tratou com Pedro, porque Pedro, ele fez aquilo aos olhos dele para defender o seu amigo. Só que
que logo mais a gente vê que Pedro, ele nega a Jesus 3 vezes. Ele foi lá, ele fez aos olhos dele, para quê? Para defender. E logo depois ele fez o quê? Ele negou. E muitas das vezes somos eu e você. A gente fala que a gente faz para defender um amigo. E muitas das vezes a gente tem negado. E esse amigo que eu estou falando não é o seu amigo que está do seu lado. É o Senhor. Às vezes a gente briga com alguém sobre religião. A gente discute com alguém sobre a atitude errada de alguém. E nós acabamos negando o Senhor com outras atitudes. Só que quando a gente vai vendo sobre a vida de Pedro, depois que ele negou, que o galo cantou, e o Senhor passou e olhou para ele, ele se lembrou do que o mestre tinha falado, que ele negaria ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E logo mais, quando Pedro viu que o Senhor olhou e ele lembrou do que o mestre tinha falado com ele, Pedro, ele chorou amargamente. Se alguém ainda está com esse sentimento de, ai Senhor, eu sei que eu estou errando contigo. Senhor, eu sei que eu estou agindo errado, eu sei que as minhas atitudes não estão indo de acordo com aquilo que tu tens para mim. Peça ao Senhor para tratar o seu coração nessa noite. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Ah, eu erro mesmo, eu faço o mesmo. Ah, mas se eu tiver que falar desse jeito com alguém, eu falo. Se eu tiver que gritar com alguém, eu grito. Peça ao Senhor nessa noite. Senhor, se é isso que ainda tem me impedido de chegar, de alcançar aquilo que tu tens para mim, trata comigo nessa noite. Trata com o meu coração, trata a minha mente nessa noite. Não permita com que eu continue desse jeito. Porque muitas das vezes a gente entra, a gente faz igual Pedro. Ele andava com Jesus, falava com Jesus, estava o tempo todo com Jesus, mas ele foi o primeiro que feriu alguém. E que nós nessa noite não venhamos ser alguém que fere, mas alguém que cura. E quando a gente vai vendo a história de Pedro, ele foi lá, ele feriu alguém. Jesus foi lá e deu um basta. Porque quando Jesus fala assim, basta, ele não só está falando com Pedro, ele está falando com todos os outros. Porque quando a gente começa a ler, os outros discípulos também estavam preocupados, porque os servos, eles estavam armados com espada, com lança. Então Jesus, quando ele fala basta, era para acalmar os discípulos. E nessa noite o Senhor, ele fala comigo e contigo: ei filha, basta, chega de tentar do seu jeito, chega de deixar o seu temperamento aflorar dentro de você. Muitas das vezes é um temperamento manso que o Senhor está falando: ei filha, se posiciona. Nem toda vez é hora de você ficar calada, tem horas que você precisa falar. Às vezes é um temperamento explosivo. Ei filha, calma, está na hora de calar. Isso aí é no particular de cada um. O que o Senhor tem falado com você? Que muitas das vezes o Senhor fala e a gente toca os ouvidos. Muitas das vezes o Senhor, ele quer tratar conosco e a gente está se fechando e não deixa ele agir. Ei filha, basta. Ei filho, basta. Chega de confusão. Chega. Até porque quando o Senhor fala basta, ele tinha um propósito para cumprir. Então aquilo teria que acontecer. De um jeito ou de outro, eles iriam levar o Senhor, porque era o propósito do Senhor. Então às vezes algumas coisas que vão acontecer na minha e na sua vida é propósito do Senhor. Só que nós temos que manter a calma e o pensamento no Senhor. O mesmo Pedro que estava explosivo aqui, ele chorou amargamente. E foi o mesmo Pedro que lá em Atos, o Senhor transformou a vida dele. E ele, falando, pregando o amor do Senhor, 3.000 almas se converteram. E o que o Senhor tem para falar com você, independente da sua situação hoje, o Senhor, ele pode mudar a sua vida. O Senhor, ele pode mudar o cativeiro que você se encontra. Talvez não é cativeiro que é visível aos olhos. Talvez é um cativeiro na sua mente. Talvez é um cativeiro no seu coração. Mas o Senhor, ele pode fazer, ele pode transformar a sua história. E Pedro foi um dos discípulos que onde
diante do altar, diante do Senhor, e ele sentiu profunda tristeza e falou, conjecturo eu, que Pedro, ele estava se sentindo imundo, ele se sentia sujo pelo que ele tinha feito com o mestre. Mas esse Pedro foi o Pedro que o Senhor deu a oportunidade, o Senhor limpou, transformou, curou de dentro para fora. E se há alguém aqui nessa noite que precisa ser curado de dentro para fora, peça ao Senhor. Fala, Senhor, eu não quero esse sentimento dentro de mim. Senhor, eu preciso que o Senhor me transforme. Senhor, eu não quero que a minha amiga do meu lado fale algo comigo e eu fale algo que vai ferir, mas eu quero ter palavras de amor. Eu preciso ter palavras de restauração. Eu não vim à casa do Senhor para, em vez de chegar e as pessoas saírem daqui com um sorriso, com a alegria, com a felicidade e com a paz do Senhor dentro delas, por causa de uma palavra minha, a pessoa sair daqui cabisbaixa e talvez sem querer nem voltar. Senhor, eu preciso que o Senhor me transforme. Senhor, eu preciso que o Senhor faça comigo como fez com Pedro. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida, mude a minha história. E não foram só as pessoas que estavam de longe que perceberam essa mudança em Pedro, mas também os discípulos. Então as pessoas que estão ao nosso lado, elas também precisam perceber e ver a diferença que o Senhor tem feito na nossa vida. De nada adianta se a gente muda para quem está de longe, mas quem está de perto nos olha do mesmo jeito. Não adianta, eu mudo para quem está aqui na igreja quando eu estou com o microfone, mas quando chego em casa, eu sou a mesma mulher, que eu sempre fui, eu sou a mesma mãe para as crianças do jeito que eu sempre fui. Não, a verdadeira mudança, ela tem que acontecer principalmente dentro da minha casa, aonde eu mais convivo. As pessoas que convivem comigo todos os dias, elas precisam ver a diferença do Senhor na minha vida. De nada adianta eu mudar por fora, eu talvez mudar minhas vestes, mudar o cabelo, e eu mudar do lado de fora, chegar na igreja, ser uma pessoa, se dentro de casa, na minha rua, as pessoas me desconhecem. Não, o Senhor, Ele quer nos transformar de dentro para fora. Estamos batendo nessa tecla desde sábado, né? De transformação. Nem era esse o caminho que o Senhor tinha me dado na minha casa. Mas eu falei, Senhor, eu não quero falar o que eu quero falar o que o Senhor quer falar na tua igreja nessa noite. Então o Senhor, Ele quer transformar a nossa vida de dentro para fora. Mas para isso nós precisamos ser canal para Ele. Como eu vou ser canal? É eu abraçando alguém. E se eu, por acaso, eu tiver algo contra alguém, contra o meu irmão, eu pedir ao Senhor com sinceridade no meu coração. Porque não adianta eu falar que eu perdoo, eu falar que eu faço, que eu liberei, que eu amo da minha boca para fora. Não é da boca para fora. O Senhor fala conosco nessa noite, ei, não é da boca para fora. Não é as vestes para fora. Não tem nada de fora, é dentro. O Senhor quer tratar dentro. De fora, deixa que o mundo já está fazendo. É dentro que o Senhor quer tratar. Porque se o Senhor Ele continuar falando conosco, que a gente fechar nossos olhos, tampar nossos ouvidos e continuar fazendo o mesmo, nada vai adiantar. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não, o Senhor Ele quer transformar de dentro para fora. E o Senhor Ele quer sim levantar Pedros aqui nessa noite. Mas não o Pedro que foi lá e acabou com o sonho de alguém. O Senhor Ele quer levantar Pedros, que era aquele que continuou o ministério do Senhor Jesus na terra. Pedro passava, milagres aconteciam. E quem disse que nós não podemos passar e o Senhor trabalhar através da nossa vida? Quem disse que através do nosso abraço o Senhor não pode curar? Quem disse que através do seu sorriso você não pode trazer a alegria dentro de alguém? Quem disse que o Senhor não faz? O Senhor Ele é o mesmo lá atrás, e o mesmo que trabalhava lá atrás, que fazia lá atrás, é o que está aqui presente nesse lugar hoje. É o mesmo que está falando desde o início do culto. É o mesmo Deus que está falando comigo e contigo. Então se permita ser usado pelo Senhor. Se por acaso nós estamos na condição de Pedro, que feriu, que cortou, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, é isso que eu faço. Senhor, eu me sinto suja, eu me sinto imundo diante da tua presença.
Eu preciso da minha verdadeira mudança. Eu não posso continuar mais do jeito que eu estou. Eu não posso mais achar que isso que eu faço é normal. Porque muitas das vezes a gente não consegue mudar, porque a gente acha que o que a gente faz é normal. Às vezes eu sou grosseira com alguém e eu acho, não, é o meu temperamento. E as pessoas têm que me engolir. Só que não é desse jeito que o Senhor Ele quer a mim e a você, não, amado. Não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Se o que a gente faz magoa alguém, nós temos o dever de mudar. Nós temos o dever de melhorar. De falar, Senhor, eu sou desse jeito, Senhor, sozinha eu não consigo. Senhor, eu sei que eu falo desse jeito e eu sozinha não consigo. Mas eu preciso que o Senhor trate de mim. Então, Senhor, é isso que eu quero que o Senhor faça comigo. Mude o meu jeito de pensar, mude o meu jeito, talvez, de viver, mude o meu temperamento, eu não sei, Senhor. Mas Tu sabes. E talvez seja isso o primeiro passo que nós precisamos fazer com o Senhor. Senhor, eu quero mudança. Estamos trabalhando no mês do perdão. Mas o que adianta eu falar que eu perdoo? Alguém fez algo comigo, eu perdoo. E nós estamos sempre no lugar de vítima. Já reparou? Nós sempre somos os coitadinhos. Nós sempre somos, me feriram, fizeram comigo. Ai, vida, céus. Não, porque nós também fomos igual Pedro. Ei, você também feriu alguém. O Senhor, Ele te traz a memória. Você também feriu alguém. Então está na hora de nós colocarmos a nossa cabeça no lugar e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor mude. Mude aqui dentro o que magoa alguém do lado de fora. Mude aqui na minha mente, no meu coração. Se é talvez o meu gênio, Senhor, muda o meu gênio. Conheço pessoas que antigamente era uma pessoa até difícil até de você conversar, de você falar um oi. E o Senhor transformou. E hoje a pessoa é até mansa. Você vê a pessoa, você fica, nossa, mentira que é a mesma pessoa. E o Senhor, Ele faz. Assim como Ele fez com Pedro, assim como Ele fez com Paulo. Ele faz nas nossas vidas. Ele muda, Ele transforma. Só que para isso acontecer, nós precisamos deixar o Senhor fazer. E se você, por acaso, se encontra na posição de mal, que talvez você nem tinha entendimento da palavra, talvez você entrou por essas portas e algum Pedro na vida chegou e acabou com seus sonhos. Você achava que ia ser tudo muito lindo, e quando você começou a querer crescer no ministério, a querer se envolver, alguém chegou para você para falar assim: é isso que você está fazendo errado. Ei, não é desse jeito. O Senhor, Ele fala contigo: calma o seu coração, porque eu estou aqui e eu vim para te curar. Porque o Senhor, quando Malco teve os seus sonhos jogados no chão, o Senhor estava ali para curar aquilo que Pedro tinha feito. Então o Senhor, Ele fala contigo nessa noite: calma, porque eu vim te curar. Você que se encontra na posição de mal, eu vim te curar. Talvez a pessoa não falou nem por maldade, mas você guardou aquilo no seu coração. E às vezes a gente guarda também sem maldade, mas é porque aquilo nos feriu. E a gente não quer saber. Mas ela teve a intenção, ele teve a intenção, a gente também não quer saber. Mas a gente acaba guardando. Só que isso faz mal para nós. Então está na hora também de liberar. Estamos no mês do perdão. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa liberar, libere. Seja livre nessa noite. Seja livre, se sinta curado pelo Senhor. Deixa o Senhor derramar o óleo, deixa o Senhor colocar de volta os seus sonhos. Deixa o Senhor falar: Senhor, foi aqui, esse era o meu sonho. E acabaram cortando. E o Senhor, Ele está aqui nessa noite. Como eu disse, o mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo que se encontra nessa noite. E o mesmo Senhor que restaurou os sonhos de mal, Ele está restaurando os seus sonhos também nessa noite. Aquilo que você achou que não tinha mais jeito, que você não ia conquistar mais, que você não ia, que não tem mais jeito, eu não me vejo mais conquistando isso. Porque foram tantas pessoas que vieram cortando, foram tantas
tirando da minha mente o meu sonho, que eu já não acredito mais que possa acontecer. O Senhor, Ele te trouxe aqui para dizer que hoje Ele também está restaurando os seus sonhos. Você que crê, agarre essa palavra. O Senhor, Ele está restaurando os seus sonhos. E acredite, eu nem ia falar aqui, mas quando o Senhor Ele manda falar, é porque Ele está para fazer. E o Senhor, Ele está entregando sonhos vivos dentro de nós nessa noite. Sonhos vivos. Eu creio que em breve muitas pessoas vão vir dar testemunho de sonhos que talvez na nossa mente já até morreu. Mas o Senhor nessa noite está tornando esses sonhos vivos. E o Senhor vai realizar de acordo com a vontade dEle. Mas o Senhor Ele vai realizar. Existe sonho que estão lá na gaveta. Tem sonhos que o Senhor também só está esperando a minha e a sua postura. Às vezes é um perdão, às vezes é um ressentimento que está aqui dentro, que nós precisamos liberar. Libera, que às vezes você é o próximo da fila. Às vezes a tua vez é só mais um passo assim e você vai receber o seu sonho. Mas por causa daquele sentimento que você tem, talvez o Senhor, não, você não está preparado ainda. Então anda mais um pouquinho, vem fulano que já está preparado. Então se tem algo que ainda está te impedindo, peça ao Senhor para que você venha liberar, para que você venha ser livre nessa noite, para que o Senhor venha realizar os sonhos dele para a sua vida. Se sinta perdoado pelo Senhor. Já foi falado aqui nas oportunidades de perdão, já foi falado nas oportunidades de sonho. E você está esperando o quê? Vai esperar quanto tempo mais na fila enrolando? Em vez de chegar e destravar logo isso, em vez de chegar e resolver logo isso, às vezes coisa que nós mesmos criamos. Está na hora de fazer igual o Senhor. Basta na confusão, basta no disse-me-disse, basta em tudo aquilo que nos afasta do Senhor, para que nós venhamos sim viver o que Ele tem para nós, para que nós venhamos sim viver como Pedro, que o Senhor trabalhou, fez milagres, sinais e maravilhas através da vida dele. Se nós viemos para a igreja e às vezes a gente, não, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero pregar, só por fazer, não faça. Não faça. Se você veio fazer, faz porque você tem o desejo de ser usado pelo Senhor. Sinta o desejo de ser usado pelo Senhor. Muitas das vezes a gente vem, a gente faz e a gente só vem e faz. A gente vem e canta, a gente vem e prega, a gente vem e dança, a gente vem e toca. E nada acontece na nossa vida. Porque nós precisamos fazer de coração para o Senhor. E pedir a Ele todos os dias: Senhor, me usa. Senhor, me usa. Eu quero ser usado pelo Senhor. E que nessa noite todos nós venhamos sair daqui com o sentimento que Jesus teve de misericórdia. Tem alguém do seu lado que talvez está caído porque cortaram os sonhos dele. E às vezes a gente está ali, podendo estender a mão, podendo abraçar, podendo trazer uma palavra de conforto, de consolo, de carinho. E às vezes a gente só olha e não faz nada. Só que nós somos filhos do Senhor. Como eu disse, o Senhor Ele foi o nosso maior exemplo. E o que o Senhor fez com o Malco? Restituiu os seus sonhos. Está na hora de nós nos levantarmos. Não como coitados, mas sim nos levantarmos posicionados como servos do Senhor, para que o Senhor venha fazer através da minha e da sua vida o que Ele quer. O que Ele quer. Então, olhe para o seu lado e veja alguém caído e estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Restaura. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a restaurar os sonhos de alguém. Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Às vezes a gente fica olhando somente para nós. Senhor, mas fizeram isso comigo. Senhor, mas cortaram meu sonho, falaram desse jeito comigo. O Senhor está falando comigo e contigo. Ei, esquece o que fizeram e olha para o seu lado. Tem alguém precisando mais do que você. Tem alguém necessitando mais do que você. E quando a gente começa a colocar a dor do outro, tomar a dor do outro, ter de misericórdia pelo outro, o Senhor Ele vai trabalhando também na nossa vida. O Senhor Ele vai fazendo na nossa vida
vida. E aquilo que para nós é uma ferida que talvez a gente não conseguia nem tocar, talvez a gente não conseguia nem conversar com alguém sobre aquilo, o Senhor ele vai colocando o bálsamo dele. E aquilo passa a ser nada para nós. E o Senhor ele vai tratando de nós. Que nessa noite nós venhamos sim, não ser como Pedro explosivo, mas sim ser como Pedro, que independente do que ele passou, só foi experiência para ele. A história de Pedro está saindo como experiência para mim e para você nessa noite. E que a gente possa sair daqui nessa noite com a certeza de que nós desejamos ser como Cristo Jesus, como Cristo amou, independente do erro e do pecado. O Senhor, Ele nos amou. O Senhor não te perguntou como você chegou. O Senhor não perguntou qual foi o tipo de pecado que você não consegue largar. Não. O Senhor, Ele te ama independente de qualquer coisa. E é esse amor que nós devemos ter pelo nosso irmão. Amar a Ele, porque o Senhor fala na palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. E nós devemos amar o nosso irmão e se dedicar também a sempre querer o melhor para o nosso irmão, porque o que a gente faz por outro, o Senhor ele vai fazendo e trabalhando nas nossas vidas. Amém? E até aqui o Senhor me deu. Só que antes de eu encerrar, eu gostaria de chamar uma mensagem de louvor e queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei qual foi o estado que você entrou aqui nessa noite, se como Pedro que feriu alguém, ou como Malco que foi ferido, ou se você tem feito o papel que o Senhor nos mandou de ajudar alguém a se curar. Mas abraça alguém nessa noite, como nós vamos louvar. Abraça alguém, não deixa ninguém sozinho não. Fala assim: ei, fala aí pra ele, fala: ei, fala mais alto: ei, eu não quero te ferir, eu quero seu canal de cura para sua vida. Eu não quero te ferir. Fala: me perdoa se eu te fiz algo. É tão difícil. Me perdoa se eu te fiz algo. Joia pra não parar.